favor. Bom, eu sou o Roger, eu sou casado com a Sandra, para sempre, com essa esposa linda e abençoada, está sentada aqui na frente. Eu sou pai do Isaac, de 17 anos, do Noah, de 15, e da Sarinha, de 14. Aqui atrás tem uma fotinha da nossa família, e a minha família é um dos grandes presentes que o Senhor me entregou depois que eu entreguei a minha vida para Jesus. Nós temos a convicção de que família é a expressão de Deus aqui nessa terra. E poder expressar a glória de Deus através da minha família é uma bênção. Então, eu fico muito feliz por poder ter minha família, um presente do Senhor. Hoje é um dia de festa, gente. Um dia de festa, um dia de alegria, um dia de batismos, um dia onde pessoas que entregaram a sua vida para Jesus deram um testemunho público da sua fé. E sempre eu gosto de fazer uma analogia do batismo com um casamento. Quando nós casamos, nós damos um testemunho público para os homens e para Deus de quem agora nós fazemos parte. Agora eu faço parte dela e ela faz parte de mim. E no batismo não é diferente. No batismo eu dou um testemunho público de quem eu faço parte. E hoje muitas pessoas deram um testemunho público de que fazem parte do reino de Jesus. Glória a Deus, gente. A gente pode aplaudir o Senhor na vida desses amados. Que bênção. Muitas pessoas foram batizadas pela manhã, se eu não me engano foram 36 pela manhã, agora mais 10 à noite, 46, sendo que já tivemos um batismo há pouco tempo atrás. Então a gente vê que tudo isso é milagre e Deus realmente tem nos abençoado. Glória a Deus por tudo. É inevitável, gente, que quando acontecem batismos, eu não me lembre do meu batismo e de quando foi. Acredito que muitos de vocês que foram batizados também, quando acontecem batismos, vocês ficam pensando em como foi o batismo de vocês e lembrando desse tempo tão gostoso. Eu fui batizado lá nos Estados Unidos há mais ou menos 18 anos atrás, e eu fui batizado em uma célula. Eu fui batizado na piscina de um condomínio onde a célula acontecia. Naquele tempo, nós participávamos de uma célula de skatistas. Eu não era skatista, né, mas eu era surfista, lutava jiu-jitsu, e aí eu comecei a fazer parte desse grupo, dessa galera, e eles me disseram que na próxima semana ia ter um batismo, e então eu fui batizado nas águas, e eu me lembro quão especial foi aquele dia. Era um dia mais ou menos parecido com esse, nublado, tinha uns raios de sol entre as nuvens, a água estava extremamente gelada, mas eu lembro de nós estarmos muito felizes, porque a gente estava dando passos, né, rumo à transformação das nossas vidas. E por isso nós estávamos muito, muito alegres. Mas, gente, esse batismo não foi o meu primeiro batismo. O meu primeiro batismo não fui eu quem escolhi. Meu primeiro batismo, quem escolheu foi os meus pais, e eu fui batizado num centro de Umbanda. Eu não fui batizado numa igreja católica ou apresentado numa igreja evangélica, como muitos de vocês. Aqui eu tenho uma foto para ilustrar. Ali do lado esquerdo é meu avô, aquele de branco, do lado direito é minha avó, no meio é minha mãe, a minha tia está me segurando, e ali é o meu irmão. Meu avô e a minha avó já não estão mais aqui, eles são falecidos. Mas a minha mãe entregou a vida para Jesus, inclusive ela estava hoje pela manhã aqui. O meu irmão também já entregou a vida para Jesus, e nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem feito. Amém? Porém, gente, no dia do meu batismo nas águas, eu estava consciente daquilo que eu estava fazendo. Eu lembro de acreditar sinceramente no meu coração de que o ato de descer as águas do batismo me transformaria de alguma maneira. Eu era recém-convertido, cheio de traumas do passado, falhas de caráter, e de alguma maneira eu acreditava que aquele ato me transformaria. Acredito que a minha mente, ela estava muito condicionada pela velha natureza de onde eu vim. E a minha vida toda eu tinha sido espírita e umbandista. E eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei para o pastor daquela igreja, onde eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse para ele: pastor, e agora? O que eu preciso fazer?
E o pastor disse assim, olha, Roger, tu precisa, depois de entregar a vida para Jesus, tu precisa ser batizado. Então eu corri e fui batizado. Mas eu acreditava que, sinceramente, aquele ato do batismo iria transformar alguma coisa na minha vida. Minhas perguntas e questionamentos de qual era o próximo passo, ele refletia muito do meu contexto do passado, quando eu estava na Umbanda. Porque quando eu estava na Umbanda, eu tinha problemas e dificuldades, e eu chegava para a mãe de santo e dizia, olha, eu estou com esse e esse problema. E ela me dizia, me traz estes e estes elementos para a gente fazer um trabalho. E era assim que naquele tempo eu pretendia resolver os meus problemas. A minha vida nunca melhorava. Depois de convertido, eu fui perceber que era apenas uma troca de problemas. Um problema era solucionado e outro sempre vinha. Gente, eu não estou dizendo que depois da sua vida entregue para Jesus, você não vai ter problemas. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Hoje, com a nossa vida transformada, com o Espírito Santo que habita em nós, nós passamos pela dificuldade, pelo problema, e encaramos essa dificuldade diferente de como o mundo trata. Nós passamos por momentos de dificuldade, muitas vezes felizes, alegres, entendendo o propósito maior de um Deus soberano que conhece todas as coisas. Mas no passado eu andava desesperado, porque eu não tinha esperança. E hoje em Jesus Cristo eu posso ter. A minha vida nunca melhorava, e eu sempre perguntava, e agora o que eu tenho que fazer? E depois do ato do batismo, eu notei que a minha vida não tinha mudado como eu esperava, então eu voltei no pastor e fiz a pergunta de novo, pastor, e agora? O que eu preciso fazer? Ele disse, agora tu precisa ler a Bíblia. Aí eu li toda a Bíblia. E aí, em pouco tempo, eu vi que eu precisava acrescentar novos hábitos na minha vida. Então eu comecei a ir todos os cultos de domingo, eu comecei a ir todos os cultos de terça, eu comecei a ler a Bíblia mais frequente, aprendi a orar, dava o dízimo, fazia o devocional. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei um religioso. Bíblia debaixo do braço, frequentando os cultos, dizimava, estava tudo certo. Só que não, né, gente? Eu achava que para ser cristão eu precisava mudar comportamento, antes de realmente se deixar ser transformado por Cristo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração acerca de uma nova vida em Cristo. Eu vou pedir que vocês acompanhem comigo nas Escrituras, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse vai ser o texto-chave para nós nessa noite, que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com vocês. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu queria voltar um pouquinho com vocês, um pouquinho no tempo, para entendermos qual é o contexto histórico desse período e o que estava acontecendo em Roma e o que era Roma naquele tempo, para podermos entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele escreve os versículos de 1 e 2 da carta aos Romanos. Porque depois de Paulo expor sobre a justificação pela fé nos capítulos anteriores, Paulo agora aborda em termos práticos como deve ser o modo de vida do cristão regenerado, que baseado nas misericórdias de Deus, deve oferecer a Deus um culto racional, que é fruto de uma mente transformada pelo Espírito e que rejeita ser conformada com as coisas desse mundo. O pastor americano e teólogo Charles Erdman,
ele tem uma publicação onde ele fala sobre a degradação de Roma. E eu queria poder ler com vocês para nós entendermos esse contexto histórico de Roma, quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola. O Charles Erdman, ele fala assim: a epístola aos Romanos foi escrita por volta de 57 depois de Cristo. Em um império de alto crescimento do Império Romano, Roma nessa época já tinha por volta de 1 milhão de habitantes. Uma cidade cosmopolita que abrigava cidadãos de todo o mundo. Roma era a síntese de poder, riqueza e cultura. Conforme crescia o império, cresciam as riquezas e os cidadãos romanos se entregavam cada vez mais à promiscuidade. Roma também era o centro das práticas mais pecaminosas e aviltantes. Roma era o empório em que tinham todos os povos com idolatrias e corrupções. Seus desregramentos e seu pecado era Roma um espelho do mundo pagão, com sua sordidez e miséria e tremendo pressentimento da ira vindoura. Na cultura romana, haviam instituído o culto ao deus grego Dionísio, o deus do vinho. Orgias desenfreadas, embriaguez, prostituição, adultério, homossexualismo e outras práticas pecaminosas eram deliberadamente executadas nos cultos a Dionísio. Os romanos apresentavam seus corpos em sacrifício a esse deus pagão, se entregando completamente à carnalidade. Para os habitantes de Roma, amoldar-se ao esquema deste mundo significava participar do sistema religioso da época. É importante nós entendermos que o que estava acontecendo naquela época. O apóstolo Paulo, ele roga, ele suplica pelas misericórdias de Deus aquele povo que apresente os seus corpos não mais mortos em pecados e em degradação, mas agora vivos, santos e agradável a Deus, porque o próprio apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para ser enviado lá como profeta de Deus naquele tempo para abrir os olhos daquela gente. E aqui eu quero fazer um paralelo com a nossa situação atual. Situação não só do nosso estado, mas uma situação também do nosso Brasil. Uma realidade aqui do nosso Brasil. Que assim como Roma tem se entregado às suas paixões carnais e entregue os seus corpos como sacrifício a outros deuses, nossa cidade é conhecida, infelizmente, como a capital do ocultismo e do espiritismo. Dos 42 anos da minha vida, 5 eu vivi nos Estados Unidos e os outros 37 eu vivi aqui em Porto Alegre. Cresci em uma família tradicional gaúcha, o pai funcionário público, natural de Osório, a mãe era natural de Uruguaiana, eu sou aqui da Zona Norte de Porto Alegre, vindo de uma família umbandista e espírita. Nossos finais de semana eram sempre com muita bebida alcoólica e muita festa. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 7 anos, o meu irmão tinha 6 e o meu outro irmão de 11 anos, o que apareceu na foto. Meu irmão mais velho tinha 11 anos. Até os meus 24 anos de idade eram festas, bebedeiras, drogas e ocultismo. Mas tudo isso socialmente aceitável. O vazio que eu tinha no meu coração, que não era preenchido, isso não era enxergado por ninguém. Os meus prazeres eram ir para a festa rave, tomar êxtase e beber a noite toda. Mas no decorrer da minha jornada como cristão, com Cristo, eu descobri uma fonte aonde eu tenho todo o prazer. E essa fonte é Jesus. Fazem 18 anos que eu tenho experimentado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes, quando eu estava no mundo, eu precisava buscar nessas coisas. E hoje eu entendo que eu tenho uma fonte onde eu tenho todo o prazer. Onde eu posso me ajoelhar, buscar o Senhor, receber informação sobre Ele, receber da palavra dEle, acalento para os momentos de dificuldade, ser cuidado, ser transformado. E ali eu posso me deleitar no Senhor e rejeitar as coisas do mundo. Assim como a aceitação de outras pessoas,
vestir uma máscara para parecer ser alguém que eu não sou, porque diante de Jesus eu tenho tudo o que eu preciso para estar plenamente feliz. E no decorrer desses anos eu fui me dando conta de que a pergunta correta não era o que eu tenho que fazer, mas a pergunta correta era com quem eu devo me encontrar. E a resposta é Jesus. Eu preciso não mais pensar no que eu devo fazer, mas com quem eu devo me encontrar. Pode ser que nessa noite, você que foi batizado, ou que já é cristão há algum tempo, esteja fazendo essa pergunta no seu coração e agora? E agora? O que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? E assim como eu, você vai compreender que é um encontro verdadeiro com Deus maravilhoso, todo-poderoso, que pode te transformar. O próximo passo é um encontro com Jesus todos os dias. É um encontro diário. Na minha velha natureza, eu acreditava que as coisas tinham um fim em si mesmas. Em que eu lendo a Bíblia, os meus problemas iam se resolver. Em eu sendo batizado, meus problemas iam se resolver. Então eu sempre esperava um próximo passo, um próximo curso, um próximo evento. E depois eu fui compreender que as coisas não têm um fim em si mesmas, nas coisas de Deus. Mas o encontro com Deus, ele é eterno e ele é diário, é todos os dias uma entrega para Jesus e um receber de Jesus todos os dias. E hoje a gente vive um novo modo de pensar por estar se deleitando no Senhor. A partir de um encontro genuíno com Deus, Ele nos traz alegria em nós virmos para as celebrações. Pode ser que você, quando veio hoje aqui, pensou, puxa vida, vou ter que ir de novo num culto, vou ter que ir de novo lá na igreja. Eu quero te dizer que o cristão regenerado, aquele que se deleita no Senhor, ele agradece a Deus por estar junto com os irmãos e vem feliz para o culto. Uma alegria, um prazer, uma satisfação, não mais em mudar comportamento, porque quem é da igreja não pode. Sabe aquelas coisas de que quando tu está com algumas pessoas, e aí, esses tempos a gente foi na casa de algumas pessoas, e o pessoal disse assim, vocês querem tomar um drink? E eu disse, não, a gente não bebe, a gente é abstêmico. Porque vocês são da igreja, né? Eu disse, não é porque nós somos da igreja. É porque hoje a gente tomou uma decisão, já quando nossos filhos estavam na pré-adolescência, de que nós seríamos abstêmicos porque eles estavam crescendo, eles estavam numa fase de desenvolvimento da adolescência deles, e a gente não queria ser influência nessa parte para eles, que poderia causar um problema futuro. Então hoje nós tomamos as decisões, não porque eu quero mudar o meu comportamento, mas porque eu quero agradar o meu Deus. Então é diferente, é um novo modo de pensar. Por isso é tão importante nós lermos a Bíblia para compreendermos o amor de Deus por nós. A Bíblia é nosso manual de instruções. É um livro que conta uma história de amor. Amor de um Deus perfeito por uma criação limitada e imperfeita após a queda e o pecado original que habita em nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos entender quem é esse Deus ao qual eu vou me deleitar. A Bíblia toda ela conta essa história de amor, de um Deus atrás de uma criatura que nasceu de costas para o Senhor. É um Deus amoroso, um Deus de oportunidades. E nessa noite eu gostaria de deixar para nós aqui refletirmos 3 lições importantes para que a gente possa ter essa nova vida em Jesus. 3 lições extraídas ali do livro de Romanos, no capítulo 12, que vão ser importantes para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Primeira lição que eu extraio desse texto de Romanos 12, versículo 1, é que precisamos nos entregar integralmente ao Senhor.
Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 1 que precisamos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo que devemos nos entregar integralmente ao Senhor. Não mais como antes, as paixões, as loucuras desse mundo, mas agora santo, agradável. E isso é um culto racional. E não o que praticávamos anteriormente. Por vezes, assim como eu no passado, entregamos a nossa vida para Jesus, mas queremos continuar com as mesmas práticas do passado. Temos a tendência de nos entregar por partes, tentando mudar comportamento, fazendo um esforço para sermos parecidos com o crente, falar como crente, antes mesmo do ser verdadeiramente, antes mesmo de nos encontrarmos com Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas que se entregam para Jesus, assim como eu, genuinamente, eu me entreguei para Jesus, mas eu estava focado em comportamento, em mudar comportamento, e não em ter um encontro genuíno com o Senhor. Quando nos aproximamos de Jesus, aprendemos, nos inspiramos nele, permitimos ser transformados por ele, temos alegria no seu reino, na sua justiça. E quando o apóstolo Paulo fala para se oferecerem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando da integralidade do ser, se entregando por completo. Antes, eu me entregava às paixões e às loucuras desse mundo. A minha mente, o meu coração para o mundo e pelas coisas do mundo. Agora ele está dizendo, ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é racionalidade e não o que vocês viviam antes. Tem um texto bíblico que fala muito ao meu coração, que vai nos ajudar um pouco a nós entendermos como nós entrarmos nesse processo de entregarmos a nossa vida na íntegra, totalmente. Que é um texto que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. A palavra de Deus nos diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É importante a gente entender que a gente precisa viver no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, nós rejeitamos as coisas da carne. Eu não posso me achegar a Cristo deixando as coisas da carne, sem antes me relacionar com um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas para que eu possa ter forças para poder renunciar às coisas do mundo. E às vezes nós temos uma tendência de acreditar que conseguimos nos livrar das paixões do mundo sem se achegar a Deus primeiro. Isso é um sofisma, gente. É um sofisma. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro e mesmo engano que eu caí. Nos tornamos pessoas religiosas. Porque não tivemos um verdadeiro encontro com Deus. Nós queremos mudar comportamento. Queremos ser parecidos com um crente. Não. A gente precisa se achegar ao Espírito. E assim nós renunciaremos às coisas da carne. A palavra de Deus nos diz ali: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, é uma luta. É uma luta, é um conflito entre a carne e o Espírito. Não dá para a gente tentar que a gente achar que a gente vai conseguir isso sozinho. Nós precisamos de graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para vencer as coisas do mundo. É só assim. Importante a gente refletir nessa noite, se nós verdadeiramente estamos nos entregando integralmente, ou nós estamos nos entregando parcialmente ao Senhor.
Se nós estamos entregando parte da nossa vida e a outra parte eu quero entregar para Deus, mas essa eu não quero entregar, eu quero te dizer, já por experiência própria, não funciona. Nós precisamos entregar integralmente ao Senhor, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Segunda lição que esse texto nos traz, para que a gente possa viver uma vida transformada em Cristo, não podemos tomar a forma desse mundo. Gente, nós nos entregamos integralmente ao Senhor, mas nós vivemos nesse mundo, certo? Nós estamos vivendo nesse mundo. Só que esse mundo existe uma forma, ele tem uma forma. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é, não tomem o formato desse mundo, a forma desse mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. No versículo 2 de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele fala para não tomarmos a forma desse mundo, para não nos amoldarmos a esses padrões, porque existe um padrão estabelecido e sendo estabelecido. E assim como Roma, aqui no Brasil, Estados Unidos e em outros lugares, o padrão está aí e precisamos fazer uma escolha. Vivemos em um mundo caído e somos levados e impulsionados a caminhar conforme esse mundo. As propagandas, os anúncios, a comunicação e o marketing blogueiro desse tempo têm nos levado a uma insatisfação com aquilo que Deus tem criado e dado a cada um de nós. Olhos abertos, gente. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nossos carros não são mais suficientes. Nossas casas já não são grandes o bastante. O padrão de beleza das mulheres não está dentro do que é exigido pela sociedade. Nossos filhos não são tão descolados como deveriam ser, ou muitos estão deprimidos, debaixo de medicamentos, para as inúmeras síndromes descobertas por profissionais da área de saúde nos últimos tempos. Sendo que muitos desses pais, desses filhos, carecem de amor, carinho e atenção que não recebem dos seus pais, que se encontram sinceramente errados, ocupados e preocupados em trazer recursos financeiros e bens materiais que não suprem as necessidades emocionais dos seus filhos, e que desencadeia uma geração doente e mimada. E aqui fica uma dica para todos nós, pais. Nossos filhos precisam de nós. Nossos filhos precisam do nosso tão precioso tempo. Nossos filhos precisam ver e aprender de Deus através das nossas vidas, para que eles não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam moldados pelos padrões de Deus através das nossas vidas. É importante que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Existe um padrão sendo estabelecido, um padrão já estabelecido, e a própria Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Nós vivemos em um sistema caído e nós precisamos estar atentos. O cristão regenerado, ele vive na contramão do mundo, não se deixando levar pela aparência do bem, mas encontrando em Deus a paz e a satisfação plena. Quem é que já viu The Chosen aqui? Muita gente, né? Na abertura do The Chosen tem um monte de peixinho assim, andando para um lado e tem só um para o outro lado, né? Assim é as nossas vidas, como cristão. Existe um sistema caminhando para um lado e nós precisamos andar para o outro lado. No dia a dia nós somos bombardeados de todos os lados por uma comunicação hostil que tenta nos colocar numa forma, como se todos fôssemos obrigados a seguir uma manada que luta por uma felicidade utópica, frágil, imediatista e irreal. Nunca vimos tanta depressão, suicídio e insatisfação. Existe alguma coisa de errado. Existe algo de errado. E nós precisamos enxergar isso. Se nós que somos novas criaturas, regenerados e transformados por Cristo, não enxergarmos, quem vai enxergar?
Como tem sido a tua vida? Você tem se deixado levar pelos padrões desse mundo? Tem se moldado, tomado a forma destes padrões? É algo para a gente refletir. Lição 3, que eu extraio do texto. Precisamos ter um novo modo de pensar. Nos entregamos na integralidade ao Senhor. Depois nós não tomamos a forma do mundo. E depois disso eu preciso encher o meu coração e a minha vida. E ainda no versículo 2, no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo fala que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E que esta é a condição para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente para experimentar a perfeita vontade de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Quem quer isso para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos aprender como renovar nossa mente. E tem um texto bíblico que fala muito ao meu coração, quando diz respeito ao que colocar na mente, eu queria compartilhar com vocês, que o apóstolo Paulo, quando envia uma carta à igreja de Filipos, capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 e 9, ele diz assim: irmãos, finalmente tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O que nós temos colocado para dentro de nós? O apóstolo Paulo está dizendo, gente, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, enche isso, a tua mente, o teu coração com essas coisas. E assim a gente consegue andar na integralidade, consegue não nos amoldar, e assim nós mudamos o nosso pensamento. E assim não mudamos só comportamento, mas nós nos achegamos a Cristo, estamos cheios do Espírito Santo de Deus e nós estamos preparados para viver a nossa vida como cristãos aí fora. Como estamos nos alimentando? Quais são os livros que nós estamos lendo? Os filmes que nós estamos assistindo? As séries? Os programas de rádio? Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, isso está moldando o nosso modo de pensar. E nós precisamos estar atentos. Quem são os influencers na minha vida? Quem eu tenho seguido? Por vezes nós colocamos tanto lixo dentro de nós e não nos damos conta que quando nós vamos ter uma conversa com a esposa ou com os filhos, nós reproduzimos uma série de coisas que não gostamos e não sabemos de onde vem. Porque nossa mente está moldada, condicionada por esse mundo. Quem são as pessoas que eu tenho caminhado lado a lado? Quem são meus parceiros de corrida? Gente, eu trabalhei por 10 anos na área de publicidade e propaganda. 5 anos eu trabalhei numa agência de publicidade, os outros 5 anos eu tive agência de publicidade e propaganda. Eu chegava em casa e eu falava para minha esposa, amor, eu não quero mais. Porque o nosso trabalho sempre foi trazer insatisfação para o coração das pessoas. O carro que tu tem não serve mais. A casa que tu tem não é grande o bastante. A tua esposa já não tem os padrões de beleza que ela deveria ter. As tuas roupas precisam ser renovadas de 6 em 6 meses. Esse é o trabalho da comunicação. Esse é o trabalho da propaganda. De um sistema caído que está aí no mundo. E nós precisamos ficar atentos. A pergunta correta não é o que eu tenho que fazer. Mas a pergunta certa é com quem
eu devo me encontrar? E a resposta certa é Jesus. Eu preciso pensar não no que eu tenho que fazer, mas com quem eu preciso me encontrar. O fazer, ele tem um fim, mas o ser é para a eternidade. Gravem isso no seu coração. O fazer tem um fim, mas o ser é para a eternidade. Eu não sei como vocês vieram até aqui, se foi um convite de um parente ou um amigo para assistir um batismo de uma pessoa que você ama. Se entrou no Google e pesquisou a igreja e nos encontrou até aqui, ou se você é membro de uma igreja, da nossa igreja aqui local, e pensou, eu vou lá assistir um culto. Eu quero te dizer algo importante da parte de Deus, que você veio hoje para um encontro com Jesus. Há mais ou menos 18 anos atrás, após revelar coisas profundas do meu coração, que só a minha esposa e eu sabíamos, na época ela era minha namorada, eu fui desafiado por um pastor a entregar a minha vida para Jesus. E naquela noite eu fui impelido pelo poder do Espírito Santo a dar esse passo. E por mais normal e aparentemente que a minha vida poderia parecer, com aquele vazio enorme dentro de mim, eu nunca era preenchido. E eu decidi entregar a minha vida e afirmei e relatei à Igreja de Cristo quem eu realmente era e o quanto me sentia vazio e buscava ser preenchido pelos prazeres momentâneos desse mundo. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me senti livre, com a sensação de ter entregue um fardo duro e pesado para quem realmente podia carregar. E curioso que aquele vazio que tinha dentro de mim, ele sumiu. E finalmente ele foi preenchido por uma paz que excede todo o entendimento. Em João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus está falando quando ele está subindo aos céus. E ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Vocês vão ouvir muitas coisas aí fora, no mundo, que prometem uma paz. São tantas promessas de paz que o homem é capaz de construir uma bomba atômica em causa da paz, em prol da paz. Eu quero te dizer que não existe outro lugar para encontrar a paz senão em Jesus. A decisão que eu tomei naquela noite foi a melhor decisão que eu podia tomar na minha vida. E lembrando desse dia memorável, eu quero fazer algo semelhante aqui. Eu quero orar com pessoas nessa noite. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé, por favor. Muitos aqui nessa noite ainda não conhecem o Senhor Jesus. Não entregaram as suas vidas para Ele. Pode ser que você tenha um amigo, um parente que é convertido, que entregou a sua vida, mas você genuinamente no seu coração, você nunca entregou a sua vida para Jesus. A palavra de Deus diz que se nós crermos no nosso coração e professarmos com os nossos lábios de que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. E assim como eu, naquele tempo eu tive uma oportunidade de receber esse Jesus maravilhoso. E nessa noite você vai ter essa oportunidade. No momento que nós fizermos essa oração, para você entregar a vida para Jesus, vai ter uma voz que vai te dizer: isso é bobagem, não faz isso, para que tu quer fazer isso? Isso não vai valer de nada. Mas vai ter uma outra voz, uma doce voz, que vai te dizer: esse é o caminho, esse é o caminho, aquilo que tu vinha buscando é isso.
Gente, ouçam essa voz. É a voz do Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir que para todos aqueles que são cristãos, todos os pastores, todos os líderes de célula, que fiquem em intercessão, que orem nesse momento, para que nós possamos fazer essa oração. Eu vou pedir que todos fechem os seus olhos, por favor. E eu vou pedir que aqueles que nunca entregaram a sua vida para Jesus, façam essa oração junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida integralmente a Ti. E eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, vem fazer morada em mim. Toma o controle da minha vida. E eu Te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém.